A grande notícia do final de semana: Ebrahim Raisi, presidente do Irã, morre em acidente de helicóptero aos 63 anos. A gente tem essa reportagem do New York Times. O clérigo xiita de linha dura era visto como um possível sucessor do líder supremo do Irã. A morte de Raisi ocorre num momento de turbulência para um país que enfrenta um conflito cada vez mais profundo com Israel. Professor, quero saber tudo sobre esse acidente, a morte e o que a gente pode esperar do futuro do Irã. Dezenas de jornais, portais noticiaram essa tragédia, né? Mas aí eu preferi trazer o do New York Times, esse pequeno livro que você leu, você vê o linguajar deles, né? O Irã não vive crise nenhuma, né, nesse momento. E ele não é linha dura. Quando ele foi eleito, nós comentamos, se não aqui no Bom para Todos, né? Quando a imprensa ocidental chama de linha dura, quer dizer, ele é duramente anti-imperialista, né? Então, isso significa ser linha dura. Doutor Ebrahim Raisi é doutor em direito islâmico, né? Então, a gente chama advogado de doutor, mas ele é doutor. Ele foi presidente de uma espécie de Supremo Tribunal Federal jurídico da legislação islâmica. Lá eles têm duas legislações. Você pode optar em ser julgado pela Sharia ou ser julgado pelo direito civil normal, né? Ele foi presidente da Sharia. Uma dura perda, eu fiquei antenado aí, praticamente não dormi, a gente levantava cada... Porque demorou para as equipes chegarem próximos ali, da onde 73 equipes foram mobilizadas, e finalmente, de madrugada, acho que 2 horas, 3 horas, foi anunciado que não havia sobrevivente, porque nós trabalhamos com a informação de pouso forçado. Pouso forçado é sempre possível que sobrevivam. Tá certo que o helicóptero é uma coisa assim que, mesmo pouso forçado, aquelas hélices batem, elas, né? Mas foi uma tragédia. Ele era candidato a suceder o Ali Khamenei. O Ali Khamenei é o líder espiritual. O líder espiritual no Irã é eleito não pelo povo, mas por uma espécie de 88 deputados cuja única finalidade é eleger o líder espiritual. Então, veja que ele usa turbante preto. Os que usam turbante preto são da linhagem direta de algum familiar de Mohammed, né, que é Maomé. Então, ele não é qualquer pessoa. Agora, embaralhou um pouco a sucessão, mas isso não é crise nenhuma. Como é que vai ficar? Não vai mudar absolutamente nada no Irã, na linha política, não muda nada do fortalecimento do BRICS, não muda nada da relação intrínseca com a Rússia e com a China. Mas é preciso dizer que, quando elege o presidente no Irã, você não elege junto o vice. O vice-presidente dele, nós ainda não decoramos o nome dele, Mosber Desfouli. Ele é um mais velho que o próprio Raisi, né, 69 anos, também doutor em Direito, portanto advogado, mas com título de doutorado. Há uma particularidade, ele foi nomeado pelo Raisi, porque se não elege diretamente, você é nomeado. Na Venezuela é assim também, você nomeia o vice, né? Ele vai assumir, já assumiu, né, desde essa madrugada, vai assumir por 50 dias. Diz a Constituição que em 50 dias tem que haver, olha as imagens aí, muitas pessoas levantaram a possibilidade de um atentado. Israel já disse, nós não temos nada com isso, né? Porque eles sempre sabem que o dedo pode ser apontado. O Irã não apontou o dedo para ninguém. É possível que tenha sido mesmo ali uma região muito difícil, com visibilidade muito pequena, e parece ter havido uma diferenciação térmica muito grande que perdeu a governabilidade do helicóptero. Mas esse detalhe nós vamos anunciar nos próximos dias. Esse vice-presidente, a imprensa toda já está dizendo, ele é linha dura, quer dizer, ele é tão anti-imperialista quanto era o Raisi, com uma particularidade. Ele presidiu por 14 anos, até assumir a vice em 2001,
portanto, desde 2007, uma instituição no Irã chamada CETAD, é uma sigla. A sigla inglesa é EICO. É um instituto criado por Khomeini pouco antes dele morrer, em 89, e ele é um instituto poderosíssimo. Ele cumpre dois papéis. Ele cumpre o papel de minimizar e acabar com a pobreza e, ao mesmo tempo, funciona como uma espécie de BNDES. Ele financia o desenvolvimento de empresas que lhe solicitem apoio. Então, um homem muito poderoso, a verba do CETAD era altíssima e era um órgão vinculado não ao presidente da República, era vinculado diretamente ao líder espiritual. Então, nós vamos acompanhar. O mundo inteiro deu condolências, o Brasil mandou condolências, porque morreu uma série de pessoas, 5 grandes autoridades, o governador da região do Azerbaijão, de onde ele estava vindo, morreu um general do IRGC, dos guardas revolucionários islâmicos, que davam a proteção para o presidente, era uma guarda muito especial, ele morreu junto, e morreu Moshe, que é o ministro das Relações Exteriores, ainda que jovem, aí na faixa dos 50 anos, estava fazendo um trabalho muito brilhante. Então, foi decretado luto no Irã por 5 dias, vocês vão ver as imagens, o funeral do Dr. Raisi vai levar milhões às ruas, como o funeral no ano de 2020, né, quando mataram o general Soleimani, levou milhões, eles estimam em 40 milhões foram às ruas. Vocês vão ver agora, por causa da popularidade dele, estava fazendo um grande governo, né? Então é uma perda humana e política para o Irã grande, mas isso não muda o rumo dos acontecimentos. Essa é a minha primeira opinião aqui no fogo dos acontecimentos, né?